Amém? Amém. Às vezes nós estamos cantando, podem se assentar, nós estamos cantando, estamos louvando, às vezes estamos tocando ao Senhor e nós achamos que Deus não está alcançando as pessoas, mas Deus está alcançando as pessoas. Né? Sim. Deus ele não alcança o soberbo. Deus não alcança aquele que acha que já tem tudo e que não precisa de mais nada. A esses, Deus ele falou: eu resisto aos soberbos, mas eu dou graça aos humildes. E às vezes através de uma transmissão, seja simples, uma transmissão simples, que não tem muitos recursos, a gente às vezes pensa: puxa, mas é tudo tão simples, é tão, às vezes a gente até pensa assim, é pobre, né? Mas às vezes uma transmissão dessa está alcançando uma pessoa que está de cama. Às vezes uma transmissão dessa, uma palavra, um louvor que a gente está tocando, está cantando, está falando do coração de uma pessoa que está necessitada. Porque nada do que a gente faz no Senhor é em vão. Nada é em vão. Tudo Deus usa, né? Tudo. Uma oração, um louvor que o irmão coloca lá na rádio, aí aquele que ouve e de repente acha que não precisa, não vai tocar o coração dele. Mas aquele que ouve com um coração quebrantado, Deus vai e abençoa aquela pessoa. Ou seja, nos mínimos detalhes. Porque Deus pegou as coisas desse mundo que são desprezíveis e aquelas que não são, e Ele usa essas coisas para confundir aqueles que são, ou que julgam ser alguma coisa, né? Deus pega o fraco para confundir o forte, tá certo? Deus pega aquele que não tem tanta sabedoria, a sabedoria deste mundo, para confundir aquele que tem a sabedoria deste mundo. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus sobrenatural. É o Deus que usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Aleluia. Deus usa o que Ele quiser. Deus pode usar um ser humano, Deus pode usar um jumento, um animal falou, né? Quando o animal fala com Balaão, Deus usou um jumento, uma mula, enfim, eu sei que era parecido com um cavalo, com a mula, com o jumento. Deus usou. Então Deus, Ele faz dessa maneira. Amém? Amém. Para que ninguém se glorifique diante do Senhor. Para que ninguém queira falar: não, eu é que fiz, eu é que consegui, eu é que tenho poder. Não. Todo poder vem do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos falar um pouco mais sobre a ceia do Senhor, né? Vamos falar um pouco mais. E essa semana nós colocamos uma ministração lá na rádio que fala também sobre a celebração da ceia. Quantos ouviram? Alguém chegou a ouvir? Ouviram? Glória a Deus. A audiência aqui está enorme, irmão João. Olha lá, todo mundo ouvindo. Glória a Deus, né? Amém. Pelos olhos da fé, né? Então foi colocado lá uma ministração. Você que não ouviu vai poder ouvir um pouco mais sobre a celebração da ceia do Senhor. E você que já ouviu vai poder também relembrar muitas coisas. Amém? Amém. A ceia do Senhor. Tem muitas igrejas que falam Santa Ceia. Acredito que a maioria das pentecostais, elas dão o nome de Santa Ceia. Tem outras igrejas que falam que é a ceia do Senhor. Agora, não importa qual é o nome que as pessoas venham a dar. Quer dizer, não importa entre aspas, porque tem que ter uma identificação. Tem que ser ceia do Senhor ou Santa Ceia, né? A Bíblia fala celebração da ceia do Senhor, né? Agora, o mais importante é nós deixarmos esta palavra entrar no nosso entendimento e descer para o nosso coração, tá certo?
Esse é o mais importante. Então nós vamos meditar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro nós vamos ver acerca da origem da ceia do Senhor, ou Santa Ceia do Senhor. E nada melhor do que nós irmos na palavra do Senhor, porque a origem está na palavra do Senhor. Amém? Mateus 26, do 26 ao 29, vamos ver o que diz a palavra. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Nós extraímos quase que a totalidade das ações que Cristo fez com os discípulos neste momento em que eles celebraram a ceia. Nós vemos que aqui é um ambiente de jantar. Era o momento que eles estavam preparando-se ou estavam ali passando a participar de um jantar que seria o nosso jantar hoje, ok? Porém, Cristo ele estabelece ali o que seria, na verdade, a celebração da ceia usando um momento de alimentação, uma hora própria para alimentação, que seria, no nosso caso hoje em dia, a alimentação da noite. Então nós temos o alimento sólido que Cristo usa, que é o pão, e temos o alimento líquido que o Cristo usa, que é o vinho. Muitas igrejas até hoje comemoram a ceia com pães asmos, que é o pão sem fermento. Outras não, outras têm o costume de comemorar com o pão normal. Muitas igrejas fazem o cerimonial de prepararem o pão, assarem o pão. A pessoa que vai assar o pão tem que estar em consagração, então tem toda aquela cerimônia religiosa. E já outras pegam uva, compram uva mesmo, a fruta ali, e fazem o processo para que saia o caldo da uva. Depois elas fazem o suco e servem. Outras igrejas já usam o vinho, só que esse vinho com a granulação alcoólica, isso não é recomendado, né, para a igreja no geral, porque tem muitos casos, nos nossos dias principalmente, tem muitos casos que tem pessoas que elas vieram para a igreja e antes de Cristo elas eram alcoólatras. E essas pessoas, cientificamente falando, elas não podem novamente provar algo que tenha álcool, alguma bebida que tenha álcool, porque existe dentro do organismo da pessoa uma chama que, a partir do momento que a pessoa deixa de alimentar essa chama vai deixar de incendiar todo o corpo. Por isso que ela não pode novamente beber o primeiro trago, porque uma vez que ela deu o primeiro trago, essa chama que está adormecida dentro do organismo da pessoa vai incendiar, e aí a partir daí o organismo da pessoa vai pedir mais e mais e mais. Então, por uma questão de vigilância, nossa igreja e muitas igrejas seguem essa mesma norma de não celebrar com bebida alcoólica, ok? A partir desse momento em que nós já temos o conhecimento do pão e do vinho, vamos fazer uma outra observação, que muitas igrejas ainda praticam isso, que isso vem de uma raiz católica, a questão da transubstanciação. O que é a transubstanciação? No momento em que as pessoas que estão dirigindo, em algumas igrejas ainda fazem isso, eles fazem esse tipo de oração.
No momento em que elas estão ali fazendo a oração pelo pão e fazendo a oração pelo vinho ou pelo suco da uva, elas passam a declarar que aquele pão é o corpo de Cristo, se transformou. Então, transubstanciação significa isso: é o pão se transformando no corpo e é o suco da uva se transformando no sangue, literalmente. Nós não temos essa crença. Nós cremos que o pão significa um símbolo, que é um símbolo do corpo de Cristo, e nós cremos que o suco da uva significa que é um símbolo do sangue de Cristo. Ou seja, é através da simbolização, ok? Que nós fazemos esse ato, tá? Nunca foi propósito de Cristo fazer com que o corpo dele estivesse presente literalmente, fisicamente, depois da morte de Cristo, depois que ele celebrou essa primeira ceia com os seus discípulos. Não foi propósito, isso não é bíblico, né? Não foi propósito que o corpo dele passasse a existir literalmente na celebração da ceia, porque nós vemos que nós tivemos, depois da ressurreição de Cristo, nós tivemos a ascensão de Cristo ao céu. Cristo subiu ao céu. Então Jesus, ele não está mais de corpo presente na terra. Jesus está no céu. Quem está em espírito, que também não é fisicamente falando, quem está em espírito é o Espírito Santo, que representa Jesus Cristo na terra. Amém? Amém. Nós falamos disso, o Paracletos, que significa o Consolador, aquele que é enviado para ficar no lugar de ou ao lado de. Por isso que Jesus, ele faz a oração: eu vou para o Pai. Vai no Evangelho de João, capítulo 14, se não falha a memória, ele faz a oração: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei um outro Consolador. Amém? Amém. É o Espírito Santo que está na terra. Glória a Deus. Inclusive é o Espírito Santo que faz a obra do Senhor, é o Espírito Santo que dá ordem aos anjos do Senhor, é o Espírito Santo que guarda o crente fiel, é o Espírito Santo que consola, que convence, é o Espírito Santo que conduz a toda a verdade. O Espírito Santo está fazendo a obra do Senhor na terra. Amém? Amém. Tanto que no dia do arrebatamento da igreja, nós temos a crença que o Espírito Santo, ele já não vai estar na terra como aquele que vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? Nós seremos arrebatados com o Senhor. Glória a Deus. E nós vemos aqui nessa passagem Cristo, ele estabelecendo o que? Essa, vamos dizer, entre aspas, liturgia que muitas igrejas elas fazem nos dias atuais. Então nós celebramos a ceia através da oração, da consagração do pão e a consagração do suco da uva, tá certo? A partir desse momento nós, em espírito, aí está a grande diferença da transubstanciação. Em espírito nós estamos trazendo a memória, né? Trazer a memória significa o quê? Reviver, relembrar. E aqui eu já explico que o propósito da ceia é o quê? Não é simplesmente você fazer uma celebração simplesmente religiosa, um ato religioso, um costume religioso, uma tradição religiosa, não. O primeiro propósito que eu coloco, né, nesse momento é exatamente o propósito de memorizar, trazer a memória, é um memorial daquilo que aconteceu neste momento aqui em Mateus capítulo 26 que nós lemos. Amém? Então nós estamos fazendo em memória, nós fazemos a nossa memória, a nossa mente, o que? Aquele dia que Jesus estabeleceu a celebração da ceia do Senhor. Amém? Nós fazemos a memória e tudo, na verdade, gira em torno disso. Como diz lá em 1 Coríntios, e levando cativo a obediência de Cristo, que cada pensamento. Então, no geral, cada culto é um trazer a memória, é um memorial. Cada culto é um memorial. O culto em si é um memorial de que um dia Jesus estabeleceu um culto, né? É um memorial de que um dia Jesus
estabeleceu a sua igreja. Amém? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu estabeleci a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é que Pedro é a pedra, não. Ele falou sobre essa pedra, quer dizer, sobre mim mesmo, eu que sou a rocha, e sobre mim a minha igreja, né, estará firmada. Eu estarei debaixo da minha igreja, dando sustentação para a minha igreja, e a minha igreja nunca vai deixar de prevalecer. Aleluia! Glória. Amém? Amém. Então tudo é um memorial, então eu trago a memória. Quando eu estou andando com Cristo, eu quero trazer a memória. Quando eu estou andando, caminhando em algum lugar, se eu estou com Cristo, eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. O que é eu trazer à memória sempre aquilo que pode me dar esperança? É eu caminhar como nova criatura, e a palavra de Deus sempre está regendo, conduzindo o meu caminhar no Senhor. Sempre estou. Isso é ser guiado pelo Espírito. Isso é ser dirigido pelo Espírito. Nós até vemos também um versículo aqui que fala que aqueles que se deixam guiar pela carne, pela natureza humana, eles vão caminhar para a morte. Mas aqueles que se deixam guiar, aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito, eles vão ter vida e eles vão ter paz. Então isso é caminhar com o Senhor, isso é ser guiado pelo Espírito, tá certo? Procurar ter como parâmetro na vida, procurar ter como regra na vida, e nós falamos sempre regras de fé e prática. Qual é a regra de fé e prática? É procurar ser mantido, sustentado pela rocha que é Cristo, e ser guiado pelo Espírito, e ser orientado pela palavra de Deus. A celebração da ceia, então, é este memorial. Neste dia nós estamos trazendo à memória aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Não está em coisas, porque podíamos colocar taças aqui de ouro, castiçais, objetos, né, que são objetos judaicos, e que igrejas judaizantes elas colocam esses objetos. Não cabe a nós, porque nós somos igreja cristã, nós somos igreja de Cristo, não somos igreja judaica. Então não temos costumes judaicos, temos costumes cristãos. E quais são os costumes cristãos? São invisíveis. Nós temos os símbolos, isso que tem como determinação no Novo Testamento para a igreja do Senhor, como normativo para a igreja do Senhor. Como eu já disse, o pão e o vinho são símbolos da nossa fé. Nós não temos nem a bandeira do batismo, nós não defendemos a bandeira do batismo, porque o batismo nas águas é o quê? É o símbolo da nossa fé. Eu quero dizer que nós não o defendemos no sentido dele ter valor na salvação, dele interferir na salvação de uma pessoa, porque o batismo não salva ninguém. O batismo é um símbolo da nossa fé em Cristo Jesus. Mas nós caminhamos praticando esses costumes, porque é a ordenança da palavra do Senhor. No Novo Testamento nós temos duas ordenanças. Uma é a celebração da ceia do Senhor, ou Santa Ceia, e a outra é o batismo pelas águas. São essas duas ordenanças que foram deixadas para a igreja do Senhor. Por isso que nós obedecemos. Por quê? Porque nós cremos e nós procuramos praticar a doutrina dos 11 apóstolos mais um, os 11 mais um que depois veio o apóstolo Paulo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a ceia do Senhor, ela vem para nos causar coisas na nossa vida, no nosso viver, né? Nós temos lá outra passagem que nós vamos ver agora, que vai testificar dessa de Mateus 26 ao 30, Marcos 14, 22 a 25. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Quero abrir um parênteses. Tem igreja que copia ao pé da letra essa atitude de Jesus pegar o mesmo cálice e passar para os seus discípulos. Ora,
Os discípulos andavam com Jesus, humanamente falando, eram chegados de Jesus. Amém?